Boa noite a todos, eu sou o Emanuel Menezes e esse é o programa Gente que Faz. Hoje trarei dois profissionais e ativistas da área ambiental, Thiago Nunes e Léo, da Eco Remada. Iniciando os nossos trabalhos, eu vou apresentar Thiago Nunes, que é colaborador da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem diversos trabalhos relativos à educação ambiental e os esforços em trazer impacto ambiental e socioambiental positivo para a nossa cidade. E agora, Thiago, conta um pouco da sua história para a gente. Boa noite, Emanuel, Léo Amaral. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira live que eu faço, por mais que esteja no meio público de comunicação, até estudantil também, mas é tranquilo fazer essa comunicação ao vivo. Eu sou formado em Biologia Marinha de Cataguases e mestre em Ecologia. Estive 10 anos em Portugal, estudando e trabalhando. Em 2017 eu voltei, ingressei no setor público, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sob a tutela do José Hamilton Silva, que é o secretário, e na administração do William Lobo, e venho executando um trabalho amplo, né, junto com uma equipe muito legal, também muito capacitada na área de educação ambiental, e agora, recentemente, nos últimos 2 anos, com o movimento Toca Remada. Então eu passo a bola agora para o Léo, novamente para o Emanuel. Muito bom. Léo Amaral, conta um pouquinho da sua história para a gente. Quem é Léo Amaral aqui em Cataguases? Léo Amaral, hoje é Léo Amaral Eco Remada, né? Sobrenome aí. Então, Léo Amaral, eu trabalho no Grupo Energisa, na área contábil, já tem algum tempo já, desde a época que era a Companhia Foceluz. E hoje, como um eco-remador, acabei tendenciando aí para questões mais sustentáveis. Então, prática de esporte vinculada à questão ambiental. Então, hoje o Léo Amaral está bem atuante nessa área ambiental, né? Uma parceria aí com o Thiago, com todo o pessoal envolvido da Secretaria de Meio Ambiente, né? E a turma da Eco Remada. Sou casado, a esposa Michele, tenho uma filha chamada Maria Luísa, a paixão da minha vida, né? E, enfim, o Léo Amaral é uma pessoa muito tranquila que está buscando sempre aí mudar algumas filosofias erradas, questões de meio ambiente aí que a gente vê, são práticas indevidas, né? É mais ou menos isso aí. Muito bacana, Léo. Muito bacana, Thiago. Eu diria que o nosso processo de evolução é chegar um dia podermos colocar na frente do nosso nome a palavra sustentável. Léo Amaral, sustentável. Thiago Nunes, sustentável. Emanuel, sustentável. Esse é o nosso objetivo, né? A gente ser sustentável. Thiago, vamos trazer agora sobre a sua área de atuação, que é meio ambiente aqui em Cataguases e educação ambiental. Me conta aqui, qual que é o principal projeto que você executou durante o seu retorno em Cataguases? Olha, ou melhor, como que foi o seu chamado para trabalhar em meio ambiente? No início, como que começou a sua paixão pelo meio ambiente? Pô, legal, Emanuel. Começa desde cedo mesmo, né? Desde a época do Colégio Cataguases, um dos professores mais marcantes na minha vida foi o Carrara, né? Que é o professor de biologia. E tive o Benjamin também, no Francisco Inácio anteriormente. A Alexandra, que é irmã do Léo Amaral, professora de ciência. Então, as ciências e a biologia sempre foram instigadas, né? Foram um trampolim para eu virar um profissional, né? Crescer e querer fazer mesmo a biologia. Então, é indispensável citar estes mestres e professores que me incentivaram, me ensinaram a biologia básica, a ciência básica, e depois da volta foi uma missão de ingressar no setor público, porque a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura e Meio Ambiente, elas são duas pastas, né,
Então, tem muitas atividades, é uma demanda constante, diária, de várias solicitações públicas para atendimento de várias demandas, né? Desde a análise de árvores, a pedidos de escolas públicas, estaduais e privadas para comunicações nas escolas, né, para os alunos, de acordo com temáticas, mas eu acredito que a missão, o trabalho mais gratificante que eu tive neste período, nesses 4 anos, né, que foi desde 2017 até agora, foi um trabalho efetivo na Estação Ecológica Água Limpa, né, que é o Horto Florestal, é uma estação ecológica do Estado, em que, através de um convênio entre IEF e Secretaria de Meio Ambiente, eu fui lotado para ficar, né, um tempo efetivo, integral, na Estação Ecológica Água Limpa. Então, o dia de trabalho era completo naquela área na unidade de conservação, recebendo públicos diversos, e a comunicação com a população, principalmente os infantos juvenis, as crianças, para a consciência, para as descobertas mais básicas da biologia e das condutas corretas, né? Desde saber caminhar na floresta, a saber proteger os animais silvestres e a importância deles, né, desde o micro ao macro. Então, eu acho que a comunicação e a educação ambiental foram atividades mais gratificantes. E agora, recentemente, também, eu volto a dizer, essa prática de campo aquática com o movimento Ecorremada, junto com o grupo Ecorremada, também é interessantíssimo, porque a gente tem na cidade 4 veias, né, aquáticas, 2 de grande e médio porte, e 2 que são ribeirões, né, são riachos. Então, é o Rio Pomba, o Rio Meia-Pataca, o Romualdinho e o Lava-Pés. O Rio Pomba e o Rio Meia-Pataca, eles são de um corpo hídrico grande, né? De um volume e uma constância de água corrente, um fluxo, e a ictiofauna também, ou seja, os peixes que habitam ali, né? É uma importância também da Ecorremada, o Léo vai enfatizar isso aí, de salvaguarda dos animais, né? Indiretamente, esse trabalho de esportes náuticos dentro do rio e atividades de proteção dos rios acaba por salvaguardar as espécies aquáticas natantes, e não só de peixes, a diversidade ecológica, né? De aves pescadoras, anfíbios, répteis, todos estes animais, além do próprio homem, têm a vantagem de uma proteção, de uma efetivo trabalho relacionado aos rios. E isso é que está mais evidente, o mais atuante nos últimos tempos, mesmo com a pandemia, a gente vem falando sobre isso. Bacana. Realmente, a biodiversidade lá é algo muito valoroso e uma caminhada pelo horto, fazer uma trilha é um banquete sensorial. É muito bacana. Thiago, na Estação Ecológica Água Limpa, o nosso tão falado Horto Florestal, que é uma denominação que hoje não condiz, né? Qual o projeto que você mais gostou de executar lá? Conta pra gente. Qual foi o então, projeto? Manuel, nessa efetiva participação, durante 6 meses consecutivos, nós recebíamos muitos escolares, né, estudantes. Então, essa prática de interpretação da natureza, de receber um público infanto-juvenil e fazer as trilhas guiadas, é o mais gratificante, né? Além de, por tabela, vamos dizer assim, de forma secundária, acompanhar alguns trabalhos científicos que ocorrem na estação, ou que ocorreram na estação ecológica. Trabalhos, por exemplo, de marsupiais, né, com gambás, trabalhos com aves, de pesquisadores que naquele período estavam na estação ecológica e, de certo modo, eu aprendi mais acompanhando-os, né, participando das pesquisas deles. Mas a educação ambiental, eu creio que é fundamental, né, porque é a associação da educação básica, né, com a educação ambiental. E a gente sabe que é uma variância de educação. Existe educação de trânsito, existe educação sexual, existe educação religiosa, existe educação ambiental. E a ambiental, ela é
ela serve para formar o indivíduo nesse filtro ambiental, né, para ele ser um bom cidadão quando crescer. Porque é muito difícil, às vezes, mudar um adulto e um idoso, né, por causa do vício, do hábito educacional já embutido nele. Mas as crianças, elas podem, como elas têm o cérebro ainda esponja, né, tanto para línguas e outras línguas, como para gravar hábitos e comportamentos dos adultos, com certeza uma visita à estação ecológica ou até na beira de um rio para mostrar a realidade do rio impacta, grava e pode mudar o comportamento deste indivíduo quando adulto. Né? E não deve ser, eu acredito que não deve ser esporádico, deve ser sempre constante. Ou seja, a educação ambiental deve ser algo embutido na própria grade curricular da educação, a nível federal, estadual e municipal. E, de certo modo, a Secretaria de Educação também pratica isso, né? Quando nos convida ou quando nos contacta, né? As secretarias dessa administração, elas trabalham em sinergia, elas trabalham em conjunto. Então, cultura, educação, saúde, meio ambiente, em muitos projetos elas ocorrem, elas trabalham juntos. Inclusive agora há uma live do secretário de Educação, então é mais um exemplo de sinergia, né? Tá funcionando, as secretarias estão funcionando bem, ao mesmo tempo até. Bacana. Vamos falar agora com o Léo Amaral. Léo, conta para mim sobre esse movimento Eco-Remada. Como que ele surgiu? Qual foi a origem desse movimento Eco-Remada? Bom, Manuel, o movimento Eco-Remada, ele não surgiu como um movimento, na verdade ele surgiu como um encontro de amigos, né? A gente fez um combinado de fazer uma navegação no Rio Pomba, né? No leito do Rio Pomba. E aí a gente foi mapeando alguns pontos do rio, né? Que fomos encontrando durante esse percurso e fomos identificando claramente que a questão da urbanização vinha impactando muito forte no Rio Pomba, em específico no Rio Pomba, devido a essa navegação. Então, do início ao fim, a gente fez um passeio de Cataguás até Aracati, é um trecho de 23 quilômetros, muito interessante. Foi possível ver esse impacto do homem no meio ambiente, né? Margem de rio, assoreamento, descarte indevido de material, né? Muito material dentro do rio indevido, desmatamento de matas ciliares, para plantio de pastagem, às vezes sem plantio nenhum. Então, assim, a gente viu 3 trechos ali, que era um totalmente urbanizado, vamos chamar o seguinte de rural, né, com impacto rural, e o terceiro que a gente ainda tem áreas que são totalmente preservadas nesse trecho. São pequenas, mas tem. Onde a gente vê a mata ciliar acoplada nas margens do rio, a gente chega a ver árvores com os galhos fechando as copas bem próximas das águas. Então, assim, e a água cristalina. Você chega dentro do perímetro urbano, vê uma cor de uma água, chega lá, você vê uma água cristalina, você pergunta onde está o filtro. É verdade, é muito gratificante quando a gente consegue ter contato com o meio ambiente despoluído, preservado. Exato. E isso aí provocou nesse grupo de amigos que estava presente no dia, poxa, a gente podia, né, descer aqui mais vezes e tal. E aí, em cima disso, surgiu a oportunidade aí com a parceria da Secretaria de Esportes aí com o Zé Vitor. A gente fez uma reunião na FIC para poder conversar sobre a possibilidade de um evento, que foi a Eco Remada, e a gente, em 35 dias aproximadamente, aí, a 40 dias, a gente bolou um evento que estava previsto para 40 pessoas, porque a gente, né, tem vários amigos na região aqui que
falaram, vamos. E uma grande maioria era pescador de caiaque aberto. E o que nos surpreendeu é que outros praticantes da canoagem de esporte náutico se manifestaram e abraçaram também a descida. E aí, de 40, a gente abriu para 50 vagas, de 50 foi para 60, e aí falou assim, agora a gente tem que segurar, porque tem que cobrir toda uma infraestrutura, né, de 23 quilômetros de suporte, né, de socorrista, enfim, toda um aparato que a gente tem que preparar em muito pouco tempo, o tempo era muito curto. Enfim, um planejamento, um mapeamento legal que a gente fez aí, quando desceu da primeira vez aí o Jussi, que estava no início do processo, o Wilson, que faz parte atualmente, ainda permanece na Ecoarmada com a gente, o Felipe, Eric, e aí a gente reuniu na FIC com o Fred e o Zé Vitor, e a gente, nessa reunião, a gente conseguiu fazer um alinhamento para um evento. E depois que aconteceu o evento, né, a gente conseguiu colocar 66 caiaques dentro d'água, com tranquilidade, né, nesse processo, né, de descida. Tinha um senhor de 74 anos que foi com a gente, remou os 23 quilômetros. Bacana, esporte sem idade, né? A idade limite, isso é muito bacana. Entendeu? Então, assim, e a gente viu que haviam caiaques fechados de praticantes, a turma que abraçou a causa aqui da Redondeza, Guarani, enfim, toda essa galera aí, a turma dos matutos, principalmente, que é uma turma muito legal que a gente tem aí, que mexe com essa canoagem, né, com canoagem de caiaques fechados. E aí, em cima disso aí, o pessoal pediu para permanecer o grupo, que era um grupo de WhatsApp a fim de propósito do evento. E em cima desse grupo, as ideias foram surgindo, e aí a gente sentiu um peso maior de não ser só o evento Ecorremada, e sim um movimento Ecorremada, que a gente conseguiu levar uma condição, naquele momento ali, tanto de alegria para a população ali de Aracati, né, porque a gente fez um encontro lá, botou um som maneiro, então teve a questão das mulheres, a Associação de Mulheres Rurais, sim, com comercialização de produtos, né? Artesanais, comestíveis. Exato, fornecimento de alimentação. Então, assim, a gente viu que havia possibilidade de levar um recurso financeiro para aquela região ali, foi onde a gente acreditou que a Ecorremada podia ser mais um pouco do que simplesmente um encontro ou um evento. E, em cima disso, vieram mais ou menos uns 30 dias também para pensar em algo, pelo convite do Clube do Remo, de fazer novamente a parceria público e privada, que a gente foca muito isso. Abriu as portas para a gente e nos convidou para poder fazer uma comemoração do aniversário do clube com algo voltado para a canoagem, né? Tentando resgatar, e conseguimos resgatar a canoagem no clube, lá a nível de experimentação, num projeto piloto, onde a gente, nesse caminho aí, conheceu a Fernanda Rachid, reconheceu, né, porque ela é daqui de Cataguases, poucas pessoas sabem que ela é uma medalhista no ramo de canoagem. Então, hoje ela mora em Brasília. Um grande abraço para a Fernanda aí, deve estar vendo a gente aí. E ela ministrou aqui com a gente, em uma semana, essa parceria da Secretaria aí com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Tiago, o Zé Vitor da parte da educação, e a Ecorremada. A gente conseguiu... Esportes, Léo. O Zé Vitor, Esporte e Cultura. De esporte, retificando aí, de esportes. Então, a gente conseguiu fazer um workshop de uma semana, muito com massa, oficina de canoagem para crianças, tanto dentro do clube quanto na Praça Esportes. Então, assim, a Fernanda ministrou um ensinamento da canoagem e ministrou uma iniciação na questão ambiental. Então, assim, foi muito legal mostrar o esporte e o meio ambiente, que eles estão correlacionados, né? Eles estão muito ligados. E aí, nessa semana, deu esse boom da questão da sustentabilidade.
o Artêmio teve presente lá, ministrando palestra, a gente conseguiu trazer falamos de ichtiofauna, então fizemos uma semana de um workshop muito produtivo, né, Thiago? Bacana. E aí foi onde surgiu o movimento mesmo consolidado, né? O movimento Ecorremada. Agora é a busca de sustentabilidade, é o que você falou, o sobrenome tem que ser sustentável agora. Isso aí. E vieram os novos projetos, que é o que está por vir aí, que a gente pode falar aí logo. Estou ansioso pela próxima, inclusive pretendo participar. Léo, uma curiosidade. Para quem pretende começar esses esportes náuticos, no caso a canoagem, o remo hoje, é um esporte que demanda de um investimento muito alto? Quanto que é um valor mínimo assim que a pessoa precisa ter para poder começar a prática desse esporte, que é tão bacana? Eu mesmo estou interessado, quero saber. Vai ter interessado e vai estar praticando aí com a gente, não vai demorar muito não. Batizar, né? Vamos batizar o Manuel. Foi assim que o Fred começou com a gente, né? Bacana. Teve o batismo dos 23 quilômetros aí, o batismo dele foi intenso. Mas hoje, assim, hoje consegue uma variação do equipamento de proteção para o iniciante, para navegar aí, um colete salva-vidas, que é um uso obrigatório, a gente tem que pensar sempre na segurança e no bem-estar de todo mundo, então a gente sempre preza isso. Você tem uma variação de R$50 mínimo, dependendo de peso, né? Porque tem uma limitação, o formato do tipo de colete que vai usar, e devido à navegação, e variando de 50 a R$200, 300, 400, aí tem até R$1.000, dependendo do tipo de esporte praticado. Para iniciar um caiaque básico, aí você consegue fazendo a aquisição de algum equipamento já utilizado. Eles são muito bem conservados, porque as pessoas que têm esse tipo de equipamento, né, têm uma conservação bem, vamos dizer assim, bem efetiva. E aí, em torno mais ou menos de R$800, R$1.000, você consegue comprar um caiaque de fibra para poder fazer uma navegação. Os caiaques abertos, que são de pesca, né, que a gente usa aí, que algumas pessoas chamam de rotomoldado, plástico, um pouco mais caro, R$1.500, usado, né, tá? E aí vai até R$2.000, R$3.000, R$4.000, dependendo do tipo de aquisição. Então, assim, para começar, você consegue um colete até R$100 e um caiaque na faixa de R$800 a R$1.000 aí, já com remo, tá? Fico animado. É um valor acessível. E parcelando tudo se faz. Com certeza, com certeza. Comparado com os esportes mais praticados agora, né? Na atualidade, a bicicleta também, a bike, né? Tá bem compatível ali. Né? Eu acho que o Léo falou R$800 mil, não sei se pegou aí com R$800 mil, mas não é R$800 mil. A mil. A mil, beleza. R$1.000 aí é muito. Do equipamento aí usado, né? Até a gente tem que pensar nessa questão de meio ambiente também, a reutilização, né? Então, assim, é interessante, porque todo mundo que tem um equipamento quer fazer sempre o upgrade, a gente quer aumentar a qualidade, né, do equipamento. Então, essa troca, e automaticamente quando a gente resolve fazer o upgrade, normalmente a gente faz o upgrade do equipamento e faz o upgrade também de parceria. A gente traz um novo atleta, um novo integrante para o grupo. É o que normalmente acontece. E por ter sido um movimento totalmente espontâneo, ficou muito interessante. Foi um movimento que cresceu de maneira espontânea. Eu falo hoje, Manuel. Muito interessante essa iniciativa de vocês. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para quem está online com a gente. Mandar um abraço para a Moema, para o meu amigo Márcio Vinícius, para o José Vitor, para o Somê, para a Luana. Mandar um abraço para todos aí. Tiago, recentemente você começou a fazer um trabalho envolvendo coleta seletiva. Você quer contar um pouco para nós sobre essas iniciativas? Por que é importante a gente separar o resíduo reciclável do não reciclável? Muito legal. Esse aí é um tema já discutido, né, no meio ambiente na última década, nos últimos 10 anos.
a seletividade, né, a separação do lixo orgânico do lixo reciclável, ou seja, o lixo aquele que o primeiro, orgânico, é o que deve ir para o aterro sanitário adequadamente, ser enterrado, passar para o processo de decomposição, o chorume escorre para uma área de tratamento, né, para depois voltar para o efluente, né, tratado para o curso d'água. Então, esse é o lixo orgânico. O reciclável é esse que a gente deve utilizar, né, para refazer as embalagens. Os produtos vão estar dentro novamente dessas embalagens. E é uma variedade enorme, né? Com um mundo cada vez mais capitalista, né? E de consumo, a variedade de produtos e embalagens, desde plástico, metais, papéis, eles devem ser reutilizados, né? E dessa forma se faz a reciclagem. Então, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente irá lançar até o final deste mês, provavelmente, e até o final do ano, mais ecopontos, ou seja, intensificar a coleta seletiva em Cataguases. Existe a coleta, a reciclagem, no geral, existe em Cataguases. Ela não tem uma amplitude de 100%, de 90%, nem de 70%. Eu não sei dizer assim qual é a amplitude exata da coleta seletiva em Cataguases, mas ela ocorre de uma forma, que é através de várias formas, na verdade. Uma delas, através das associações credenciadas, né? São grupos que se reuniram. Quais são os nomes das associações mesmo? Fala pra gente aí. Sim, a ASCATAG e a ASCARGECAT. Isso aí é uma sigla grande deles, né? Mas elas são mais conhecidas como a associação em que a presidente atual é a Cruzelina, então a gente já direciona a ASCATAG como referência para a Cruzelina, que é a equipe dela, uma associação de 10 membros, eles têm um galpão devidamente adequados à recepção da reciclagem, e a Ascar-GECAT, que é a do Natan. Então, a gente associa os dois presidentes atual, porque os nomes são complexos mesmo, as siglas, né? Mas são associações de materiais de reciclagem, enfim. E a forma como a reciclagem ocorre em Cataguases, ela é através a maioria delas, né? Do reciclador ir em busca dos materiais. Então, eles já fazem uma campanha em algumas ruas, em alguns bairros, com os bags, com grandes sacos, né, brancos, e eles já têm uma rotina de recepção do público, da população. Então, tem alguma população de Cataguases, né, que já separa o seu lixo reciclável, porque sabe que aquela associação passa no dia tal e a hora tal naquela rua. Então, através do grito, né, reciclagem, e aí logo, com a campainha, as pessoas destinam a reciclagem a essas associações. O que nós queremos... Se eu tiver uma quantidade de material reciclável para poder descartar e ela for grande, eu consigo entregar diretamente na associação se eu tiver uma caminhonete ou tem que deixar no local já acertado? Eu tenho como entregar o resíduo diretamente na associação? É possível, é possível. Se a associação, uma ou outra, não passam na rua em que você reside, nós fornecemos, através da Secretaria do Meio Ambiente lá, nós fornecemos o contato dessas associações. Logo, a pessoa que quer destinar o seu material, né, reciclável, ele entra em contato com a Cruzelina ou com o Natan e combina alguma forma deles ir buscar ou da pessoa própria levar na associação. E aí vamos chegar nessa questão de projeto, de intenção, de evolução, né, de comportamento e planejamento. A Secretaria vai lançar o ecoponto, né? Vai definir locais específicos, não são muitos ao mesmo tempo, mas vamos começar por um, né? E até o final do ano mais alguns, mais uns 5,
E os locais são pré-definidos, ou seja, no estacionamento do centro administrativo, onde funciona mesmo algumas secretarias, ali no antigo protocolo, vai ter uma área indicada como ecoponto, com grande contentor de 1.000 litros, né, com referências para que a população ali da Gama Cerqueira, da vila, né, possa, sabendo disso, que existe o ecoponto e o horário de funcionamento dele, ele vai poder depositar o lixo lá, né, o material reciclável, sem a necessidade de distinguir papel, de plástico e metal. Pode-se colocar todo tipo de material reciclável no mesmo contentor. Tem algumas indicações, né, para lavar a embalagem, porque embalagens que com resto de comida dá mau cheiro, gera fungos, bactérias, bolores, e isso é uma forma incorreta de fazer a reciclagem. Então, tem alguns macetes, tem algumas passo a passo, né, para se fazer a reciclagem correta. E passa por até lavar a embalagem. E tem vários tipos de embalagem, de shampoo, de alimentos, né? Vários tipos de plástico que vão ser colocados neste ecoponto. O projeto ele foi intitulado de Gente Boa Recicla, né? Em uma referência a Gente Boa, que é um dos apelidos, né? Um dos bons apelidos do cataguasense, né? Que é terra de gente boa, né? Então, o Gente Boa, ele recicla também. Então, gente boa recicla. Ele vai ter um mascote, o Emerson Moraes está fazendo é um desenhista, né, da área artística também, ele está desenvolvendo este mascote. Então, nós temos cerca de 15 dias, já é um trabalho que vem, a gente está pautando para fazer corretamente. E por que a gente tem que ter cuidado para não espalhar ecopontos pela cidade de uma vez só? Por causa do descontrole, né? A gente precisa, ao mesmo tempo, educar a população, orientar a população de como é feita a reciclagem, né? Porque às vezes acha que um contentor é o depósito do lixo, do descarte geral, né? Do orgânico e do inorgânico. Também é conhecido como seco e úmido, né? O lixo seco seria o reciclável. E o lixo úmido ou molhado seria o orgânico, o resto de comida. Os higiênicos também não são recicláveis, os higiênicos devem, né, seguir uma finalidade de enterramento, de aterramento. Então, o ecoponto é a novidade, né, que vai ser lançado através da Secretaria do Meio Ambiente, nesse estacionamento nessa área, nesse pátio do centro administrativo. Logo, a ideia é replicar isso, né? Lógico que vai ter uma pessoa ali constante para poder orientar as pessoas, para poder, de certa forma, conduzir. E aí, ao final, quando a gente notar que aquele contentor já está cheio de reciclável, vai ser destinado justamente às associações, uma e outra, né? Uma semana outra, ou um mês outra. Então, isso vai dar um incremento já no que eles já desenvolvem, no que as associações desenvolvem, né? A gente pensa em aumentar o número, o peso, o volume de reciclável, porque é uma questão muito evidente da população também. Algumas pessoas falam que não tem reciclagem Cataguases, não tem, ela ocorre de uma certa forma, ela não ocorre de forma geral, mas existe, né? E nós estamos sempre informando isso. Eles mesmos já têm uma identificação, ou seja, os agentes ambientais que coletam porta a porta, que é um tipo de reciclagem, de processo de reciclagem, eles já têm uma identificação, eles têm camisa, eles têm bandeira, eles têm logomarca, eles têm sede. Então, às vezes, a informação não chega a todos ainda. Então, a gente não pode generalizar e dizer que não há uma campanha de reciclagem Cataguases. Então, existe uma campanha de reciclagem Cataguases, de uma forma ainda não tão abrangente como os ecopontos podem ser
em breve. Existe um potencial imenso a ser explorado. Isso aí é um fato e a gente vai fazendo de acordo com o que é possível. Existe um trabalho de educação ambiental que eu acompanho já faz alguns anos, junto com vocês, que é muito bacana, realizado nas escolas, nas associações, de bairros. Eu gostaria, eu fiquei sabendo de uma parceria, que as associações de catadores estão atuando em parceria com a Eco Remada. Explica para a gente essa parceria, como que foi essa ação? Essa pergunta foi para mim, Muriel? Foi para o Léo? Como é que surgiu? Para ambos. Ela acaba sendo direcionada para ambos, né? Porque tem a parceria da Secretaria, né, de Meio Ambiente também nesse projeto aí. Mas pode iniciar, Thiago, com essa visibilidade da Secretaria. Vamos juntos falar sobre isso, né? Okay. Então, eu tive conhecimento do movimento Ecorremada através do Zé Vitor, ou seja, o Zé Vitor Lima, né, que é o secretário de esportes, é um cara muito proativo também, de tentar linkar, e é um ex-esportista, né, profissional, ou seja, foi um jogador de futebol, e não se limitou a apenas promover o futebol, mas a amplitude de potencial da cidade. Então, o esporte aquático, então ele já estava envolvido antes, ele sabendo dessa galera, lógico que ele se envolveu e buscou fazer essa associação pública independente, ou seja, a pública através da Secretaria de Esporte que ele representava, e ele pode dizer melhor do que eu isso, né? A história dele com a Ecorremada, mas foi através do Zé Vitor mesmo. Então ele me convidou para uma reunião que ocorreu na FIC, e aí encontrei com o Léo e com o Filipinho, né? O Wilson também, e o Fred também. Então o Fred, na época que estava, né, na FIC, ele abriu o espaço físico para a gente se reunir lá. Então, nós nos reunimos lá algumas vezes. A primeira vez foi quando eu encontrei a Ecorremada. Eu me prontifiquei logo a querer participar constantemente por causa do meio ambiente aquático, né? E, assim, a minha história com a Ecorremada é assim. Então, José Vitor, o Léo, até a gente comentou antes no off, nós temos um parentesco, né? Nós somos primos de primeiro grau, nossas mães são primas de primeiro grau. E aí foi mais fácil até, porque a gente tem uma relação... E a Ecorremada, o Léo vai poder falar melhor, ela tem cabeças muito atuantes, a Fernanda Rachid, o Felipe, o Wilson, né? O Fred, o Zé Vitor. Então, assim, tem uma galera que cada um tem um potencial muito bom, né, e participativo, importantíssimo. E eu sou feliz de fazer parte desse grupo. Vocês chegaram a fazer uma ecobarreira, né? Não ainda. Como que foi essa... Em andamento. Exatamente esse aí é um dos pontos que a gente tem da parceria com as CATAG, com a Associação de Catadores, lá com a Cruzelina, e o desenvolvimento desse projeto, que estava previsto já para esse ano, mas que a gente teve que suspender, assim como outros projetos que tiveram que ser paralisados, que, né, em cima das ideias da Ecorremada, a gente teve que paralisar a função da pandemia. E a gente viu a possibilidade de dar uma tratativa da ecobarreira em paralelo, de uma forma remota, já para fazer todo o preparativo, tudo que a gente pudesse desenvolver remotamente, para deixar para assim que abrisse uma janela, né, para fazer a execução. Aí essa parceria, o Thiago estreitou, né, com a gente aqui. Vou fazer um adendo nesse comentário, que assim, quando a gente pega as pessoas envolvidas na organização, a gente tem o Thiago aí, diretamente ligado à Secretaria de Meio Ambiente, o Zé Vitor na Secretaria, né, de Esportes, o Fred atuante na área de educação, como o setor, né, de formador de opinião, né, e a Fernanda Rachid, que é uma esportista, mas também leciona, e a
entendeu? É mais uma formadora também de opinião. O Wilson, o Felipe, todos esses envolvidos, o Eric. Então, assim, as pessoas que têm o envolvimento direto da organização têm características que ao mesmo, quando elas se interligam aqui, tem uma sinergia muito grande. Então, assim, quando eu pego pessoas do público com o privado e com o movimento de pessoas da sociedade que quer algo, esses três pilares, público, privado e essa galera do pilar social aqui, acaba dando resultado, porque a gente tem opiniões diferentes, mas quando tem uma definição, essa definição é a mesma para todos, então todos aceitam e é de comum acordo, e normalmente é 100% decidido de imediatismo, porque é o que eu falei, a gente vem pensando positivo, ignorando a parte negativa. Muito bacana. E aí a questão da ecobarreira surgiu, foi dessa forma. A gente viu a possibilidade de criar o início de uma sustentabilidade, uma possível sustentabilidade, e aí a gente começou a estudar um pouco sobre a ecobarreira. A ecobarreira, para as pessoas que estão nos ouvindo, ela funciona com flutuadores. Para quem já conhece algumas represas, né, PCHs, usinas hidrelétricas, são os flutuadores, né, esticados na superfície, onde retém um resíduo flutuante, né? Então ela barra esse tipo de resíduo flutuante, e ele é feita a extração desse resíduo, né, retirada dele de dentro do rio, e a gente viu oportunidade de reaproveitar esse resíduo, né, esse descarte, que teoricamente chamaria de lixo, que na verdade a gente tem condições de fazer o reaproveitamento, né, de PETs, muita PET que a gente viu flutuante. Então, assim, a Ascatag entrou nesse processo com a gente aí, como parceiro, e aí a gente viu a possibilidade de ter dois sucessos nesse momento: a remoção do resíduo flutuante num determinado trecho, esse resíduo ser feita uma separação, o que é possível ser reciclado ou não. Então, assim, a gente vai fazer a destinação correta de um lixo que foi destinado incorretamente dentro da água poluindo, e vai fazer a destinação correta do que pode ser reaproveitado, gerando um recurso financeiro para as Ascatag. Então, é um projeto piloto. Aqui no entorno aqui a gente ainda não conhece alguém que tenha desenvolvido, mas a gente sabe que é uma prática positiva em várias partes do território nacional, inclusive fora do país também. Então, a gente quer iniciar no Rio Meia-Pataca, que ele está muito impactado. A gente teve um relato no workshop que eu citei aqui, que aconteceu ano passado pelo Artemio, o histórico do Rio Meia-Pataca. A saúde desse rio, ela é comprometida de muitos e muitos anos, né? Então, acho que ele nunca teve uma situação totalmente saudável. A gente viu a mortandade de peixe que teve falta de oxigenação no ano passado, né? Justamente porque você diminui o volume de água que a gente tem no período das secas e aumenta o descarte de lixo. Quer dizer, a água que já não está tão boa, eu ainda pioro a situação dela. É verdade. Então a ecobarreira veio para isso. Não, bacana demais. Inclusive, conseguiu gerar renda para os nossos agentes ambientais que atuam na parte de coleta de resíduos recicláveis, né? Tiago, explica para quem está em casa para onde que vai esse resíduo que é jogado no lixo. No lixo, qual lixo? No lixo... No rio, na verdade. Quando você trata um resíduo de maneira inadequada, a enxurrada leva, ou fica... Sim, pois é. Tem aquela máxima, né? Todo rio corre para o mar, né? Nem todos, alguns caem em outros rios, mas por causa da própria física, né? E da geografia dos níveis, teoricamente, o lixo flutuante, né? Os materiais acabam chegando nos oceanos, nos mares, e afetando outros animais de grande porte, tartarugas, baleias. Eu, como biólogo marinho, né, atuante também em estuários,
Estuários é aquela zona entre água doce e água salgada, né? É a foz de um rio, tem o efeito de maré que sobe e do rio que desce. E então na prática, mesmo que você resida numa cidade, né, de Minas, que não tem mar, o lixo acaba por chegar de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, no mar, né? A exemplo disso, por exemplo, o acidente da barragem de Mariana, né, de Brumadinho. A mancha foi vista depois no Espírito Santo, né, que é o deságue do Rio Doce, né? Então, e olha que é um fluxo muito maior. Então, quando se trata de materiais, de elementos sólidos, né, flutuantes, não só os flutuantes, porque os flutuantes são aqueles que ficam na coluna d'água, na superfície, eles são muitas vezes confundidos com água viva ou com algum verme, né? Algum animal que o outro predador vai comer e acaba engasgando e morre. E quando morre, por exemplo, uma fêmea, né, de peixe, né, que tem lá centenas de ovos, você mata uma fêmea de grande porte, está matando uma prole, né, uma descendência disso, está matando, na verdade, centenas Milhares de animais. Por matar um adulto, né, na morte de um adulto, de um animal adulto, morrem centenas de outros. E com relação ao lixo propriamente, que você falou, Emanuel, nessas atividades que nós fizemos com a Ecorremada, não é só o lixo superficial. O Léo pode dar então um esquenta nisso aí. A quantidade de lixo submerso de grande porte, como escadas, portas de geladeiras, bicicletas antigas. Então, assim, elementos descartados, não só na descarga, não só no papel de bala, não só na garrafa de Coca-Cola, mas elementos, assim, facilmente descartados nas beiras dos rios, que são os entulhos, né? Isso afeta o assoalho, né, do rio, isso afeta o fundo do rio e afeta as espécies que também habitam na parte funda dos rios, né? Os bentônicos. A gente, fazendo um adendo nesse comentário do Thiago aí, um dos eventos que a gente finalizou lá na parceria com o Clube do Remo, lá no ano passado, foi um reencontro, onde os participantes da primeira corremada, logo depois, quiseram fazer um reencontro e a gente propôs fazer uma coleta no Rio Pomba, de resíduo. E é possível de identificar isso no Instagram da Ecorremada, é eco.remada. Tem fotos lá que a gente visualiza bicicleta, pedaços de bicicleta, pneu de carro, tanquinhos de lavar roupa, tubos de TV de N tipos, monitor de computador, gabinete de computador, parede de som, todo tipo de eletrônico possível a gente vê. Então, assim, o assoreamento do fundo do rio não é só pelo efeito de natureza, das chuvas, enfim, o ser humano também começa a criar barreiras. A gente deparou com uma situação, eu e o Felipe, a gente fez a coleta no dia da Ecorremada, fez a coleta de um saco de lixo, onde tinham documentos, né, nota fiscal, exames e tudo, dentro de um saco de lixo mais ou menos de 1 metro, mais ou menos, descartado, flutuante no rio. Então, assim... E todo esse material reciclado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente se indagou porque ele estava em perfeita condição, porque ele foi bem lacrado, cara, para poder fazer o descarte. E ele estava numa região onde a gente viu milhões de alevínios numa praia de água doce dentro do Rio Pomba, né? E aí, quer dizer, está numa área onde deveria de ter uma proteção para ictiofauna e não tem. Quer dizer, o Thiago falou, o peixe vai ver aquilo como, não como objeto, mas se ele tiver uma associação muito próxima de imagem com a sua alimentação, ele vai fazer a alimentação daquilo ali e vai vir, né, a morrer. Então, assim, a mortandade desse peixe vai acontecer.
Então é uma coisa assim, muito triste de ver o que aconteceu. A gente teve um sucesso, ficou feliz, mas eu queria ter, no final do evento, encontrado nada, na verdade. Só que a gente sabe que isso. E foi um pequeno trecho, foi entre as duas pontes, praticamente, entre a ponte da Ponte Nova e a foz do Meia Pataca com a junção com Pomba. Ah, bacana. É interessante, Emanuel, que esse material pesado, às vezes ele já está lá já há anos anteriores, né? Então, mesmo, e foi antes das grandes enchentes. Então, a gente imagina que o fluxo, a caudal do rio, como ela ganha uma grande velocidade, uma força, durante a enchente, alguma coisa é varrida, alguma coisa, tanto é levada para baixo, a montante, né, a jusante, para baixo do ponto, mas também na porção do rio acima, que tem o lixo, ele traz para o local onde nós estamos. Então, essa dinâmica do rio é muito constante. Então, às vezes, o lixo que a gente pega aqui na cidade, no movimento dessa de recolha de fundo, né, de fundo, não foi jogado aqui, foi jogado na cidade acima, porque foi trazida com uma enxurrada anterior. E isso se dá também para a cidade abaixo, aquele lixo pesado que é jogado aqui na cidade, na área da cidade, e que não deve ser jogado, quando há uma grande enxurrada, é levado para a jusante, para baixo, né? E aí você acha uma variedade enorme de pneus, né, Léo? Uma quantidade enorme de pneus. É impressionante, pneus, Mas com borracha, o que mais impressionou, petróleo. a gente, igual eu relatei, a gente, quando desceu a primeira vez, viu que tinha 3 cenários diferentes no leito do rio, né? Urbanização rural e o preservado, sem ação do homem praticamente. No passeio, nessa travessia que a gente realizou ano passado, com todos lá, foi que no momento que estavam passando alguns dos participantes, eu não me lembro, não me recordo bem quem foi feito um descarte na ponte, da ponte, onde esses participantes estavam passando sob ela, e foi feito descarte e eles assustaram, porque caiu próximo deles. Então, assim, eles presenciaram vamos dizer assim, uma ação totalmente criminosa, né, ambiental ali, fazendo a poluição que vai gerar uma mortandade, né, de peixe, com certeza. E eles ficaram assustados, porque, tipo assim, não respeitou nem a gente que está aqui, né, passando nesse momento. A pessoa foi lá exatamente para o descarte. E isso abre uma pauta para a legislação ambiental, né, Léo? Porque é um crime ambiental. Assim, tem várias campanhas a nível local e nacional sobre os impactos negativos no meio ambiente, seja desbaixo de floresta, desde queimadas até a descarga, né, de poluentes para os rios. Então, isso é crime ambiental. E por mais que o indivíduo seja ausente, né, de educação ou de conhecimento, e alguns até têm esse conhecimento, mas por ócio, ou por maldade, ou por comodismo, descartam lixo na beira do rio, ele deve ser punido, né? Ele deve ser punido diante da lei ambiental, né? Municipal, estadual e federal. Sem dúvida. Bom, a consciência ambiental, a transformação de hábitos é algo que, infelizmente, vai levar tempo, porém é um trabalho que é necessário que tenhamos persistência e que ele seja contínuo, independente do governo, independente do partido, independente da idade. Os comportamentos sustentáveis, eles são imprescindíveis, deve ser praticado cada um ao seu modo. Se cada um fizer um pouquinho, dá para poder transformar bastante essa nossa condição. Não tem por que nós termos rua suja, o rio ser poluído com sofá dentro. Isso aí são coisas básicas. Se o absurdo parar de acontecer, eu já tenho certeza que a situação já melhora muito. Eu quero dar
eu quero parabenizar vocês dois, que têm uma atuação muito importante na nossa cidade com relação ao meio ambiente, a transformação de hábitos ruins em hábitos sustentáveis e também o incentivo de novos hábitos. A Ecorremada é um projeto muito bacana. A coleta seletiva é algo que tem que ser implementado, expandido, porque implementado já está. Queria saber aqui, vocês gostariam de deixar algum recado para quem está nos assistindo? Léo primeiro, Malaveiaco. Antes disso, contem para mim 3 referências que os inspiram para atuar na área de meio ambiente, a buscar fazer a diferença. Podem ser pessoas próximas ou pessoas que sequer brasileiros sejam, mas humanos iluminados. Hoje, assim, eu tenho uma formação, igual o Thiago citou, e a minha irmã é professora, né, na área de biologia, e eu sempre fui uma pessoa que tive a oportunidade de ter o contato com a natureza, né? Então, eu fui criado num ambiente bem livre, né? Então, eu pude aproveitar. Algumas crianças hoje não sabem o que é subir em árvore, eu pude subir em árvore, brincar e tal. Então, tem toda essa formação. Então, assim, a minha família é uma percussora nessa questão de preservação ambiental, de não deixar matar pássaro, prender pássaro, né, fazer a prática indevida, né, de agressões ao meio ambiente. Então, assim, a gente tenta ao máximo buscar isso. E assim, eu vou consolidar os três pontos direto na minha família, que ela sempre me direcionou para isso. Hoje, a Ecorremada, eu pude encontrar esses amigos, né, que fizeram essa junção de ideologia aqui, que hoje a gente tem um pensamento único. Eu falo que quando um pensa alguma coisa de uma ideia, de um projeto, praticamente que é 100% de aprovação dos demais, porque os demais já estavam pensando em algo parecido quando ouviu algum tipo de assunto. Então, assim, eu tenho a família, tenho a Ecorremada, e o terceiro seria minha filha, a filha dos demais amigos de vocês que estão aí assistindo a gente. O que a gente vai deixar para esses filhos, né, para esses nossos filhos? Então, para mim, o inspirador foi isso, a minha base, família, a minha atualidade hoje é Ecorremada com meus amigos e o futuro para essas crianças que estão aí. Eu acho que esses 3 são os maiores incentivadores aí do meu vínculo aí com o meio ambiente e com prática de esporte. Bacana. Legal. Eu também compartilho dessa ideia do Léo, né? Eu acho que é difícil achar 3 personagens unitários. Eu gosto muito do Sebastião Salgado, que é fotógrafo e ambientalista. Há muitos personagens, né? Assim, que lidam diretamente com o meio ambiente, mas eu queria falar do coletivo. Eu queria talvez sugerir, assim, os professores. Eu acho que os professores de biologia, de ciências, são importantíssimos para a referência, né, de um mundo melhor, além daquilo que está na cartilha, além daquilo que está lá na biografia, na bibliografia, tentar linkar com a atualidade, né? Isso não só os professores de biologia, acho que a história também mostra isso, geografia, português, um acordo ortográfico, enfim. Mas acho que os professores da área ambiental, eles são guerreirões, né? O outro um coletivo que me inspira são as organizações, né? Nacionais e internacionais. Algumas de grande porte, né? Greenpeace, WWF, sempre tiveram assim uma marca muito legal, né? E de grande SOS Mata Atlântica, muito importantíssimo o SOS Mata Atlântica, né? E outras mais, institutos de pesquisa que tem ali cientistas embutidos lá dentro. E por fim, eu acho que são esses coletivos mais locais, né? São pessoas como o Léo, como o Emanuel também, que é um ótimo comunicador, né? Tem um vozeirão, eu lembro na Semana do Meio Ambiente, ele participou conosco lá como
um mestre de cerimônias, né? E também já atuou na Emater, né? Na área de agricultura. Então, é um conhecedor da área ambiental e rural, né? Então, acho que pessoas que fazem isso que nós fazemos, né? São importantes. A minha própria equipe de trabalho é inspiradora demais, né? Que se dedica lá, a equipe que eu trabalho, são profissionais que se dedicam todos os dias para tentar resolver os problemas e propor soluções. E a mensagem é essa: a gente tem que trabalhar todos os dias para mudar o mundo. E a gente tem que não só utilizar de coisas esporádicas, tem que ser uma constância. Amanhã, a gente, independente do que faça, do trabalho que a gente tem, os nossos hábitos, nossos atos, já pode afetar, né, o próximo. Seja a família, principalmente, os filhos, nossos filhos que nos veem, né, eles seguem nossos exemplos. Se a gente tem exemplos corretos, eles também terão. E não só os filhos, a comunidade que nos envolve. Então, se a gente tem um comportamento correto de colocar o lixo na hora correta que passa o lixo, né, os garis, se a gente tem o hábito de fazer a reciclagem, isso acaba por, de alguma forma indireta, afetar quem está perto da gente. E a minha esperança é essa, de um mundo melhor. Bacana, eu quero parabenizar a você, a Léo Amaral, a toda a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Thiago Viana, que foi o pé, foi uma das pessoas que me inspiraram a poder começar a trabalhar nessa área ambiental. É um geógrafo, né? Daniel, desculpa, é um geógrafo, né? Formado em geografia. Ele trabalha até com proteção de nascentes atualmente, né? Ele faz trabalhos de campo para proteger as nascentes. É um trabalho assim magnífico, né? Importantíssimo. E os outros profissionais, mas manda ver aí. Os profissionais muito competentes, a Ana Luiz, engenheira ambiental, a Tamires, engenheira agrônoma, ao Eduardo, ao Marcos, a Jamaica, que também sempre atua nessa parte de educação ambiental, é uma referência. Eu quero deixar meu agradecimento e um parabéns a todos vocês. Vocês gostariam de deixar e mandar um alô para os nossos amigos que estiveram assistindo conosco, meu amigo Vitor Neto, Daniel Souza, Renatinho Marques, a Miriam, todos vocês que nos assistiram, eu peço que vocês possam praticar, continuar nessa, praticando o que é correto e desenvolvendo, intensificando os hábitos sustentáveis. Léo, Thiago, vocês gostariam de deixar um recado para quem está aí nos assistindo, para nós podermos finalizar? Vou deixar um recado aí, questão do assunto da ecobarreira. Primeiro, fazer um agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente aí, que apoiou, deu todo o suporte das orientações do processo do projeto da ecobarreira. Conforme eu falei, ele veio de um desenvolvimento de estudo e agora entrou na segunda fase de execução, e a gente está prevendo aí já para dia 23 de agosto fazer a implantação dessa ecobarreira no leito do Rio Pomba. Então, a data prevista é 23 de agosto. Tá? Léo, meia pataca. Oi? Você falou no leito do Rio Pomba, no meia pataca. Não, meia pataca, isso, desculpa. Não, pode fazer a correção. Tá vendo? A equipe é assim. Tá ligado. Mas é isso. Então, no leito do meia pataca, próximo ali ao Star Soccer, tá? Que é próximo da Ascatag. Uhum. Então, a gente vai estar fazendo isso. Os parceiros que acreditaram nesse projeto, a gente agradece muito aí a Hidroazul, o grupo, né, Valminas lá com a Hidroazul, a Granel, o Sandro da Granel, o Bruno da Visual, tá? E a própria associação Ascatag. Então, assim, os demais integrantes da Ecorremada aí, que sempre abraçam os projetos, né, que a gente tenta desenvolver aí e vem conseguindo. Temos outros projetos que, conforme a gente havia falado, essa pandemia nos bloqueou, que eram ações de conscientização. É um projeto grande que ia começar no Dia da Água, né? Falei certo, Thiago? Isso aí, Dia da Água. Comemoração. Mas nós já vamos projetá-la para 2021, se Deus quiser, quando voltarem as aulas.
que é um projeto da Ecorremada itinerante, onde a gente vai levar a Ecorremada com conhecimento para dentro das escolas. A gente já tem um aval de algumas pessoas da área de educação que querem que isso seja executado. Então, assim, abriram as portas já para a gente das escolas, então isso é muito legal. Então, a ideia é levar a conscientização para a formação das crianças, né, e ter a ação de bloqueio também, como a Ecobarreira, e assim outros projetos. Então, não somente a gente só falar e cair no esquecimento. A ideia é o manter, é garantir que a máquina vai funcionar. É isso. Léo, esse boné é muito bacana. E é um boné do evento Ecorremada. Que bacana. Eu quero comprar um. Como que eu faço? Vocês estão aceitando encomenda? Eu quero um boné desses. Como que eu faço para... Esse boné... Tesoureiro Filipinho. Tesoureiro Filipinho. Aí, Felipe, transferiu para você agora a resposta. Mas, assim, a origem do boné é o que originou a Ecobarreira. Então, esse boné aqui foi feito para apurar recurso para começar o projeto da Ecobarreira. Tá? A galera que fez a aquisição desse boné aqui é customizado, né? Foi personalizado com o nome das pessoas que acreditaram no projeto. A gente agradece a todos eles, que o que está na cabeça deles é o que foi passado para a Ecobarreira. Então, assim, o boné foi uma forma de contemplar esse agradecimento. Então, na aquisição desse boné, essas pessoas contribuíram para a gente conseguir fazer a Ecobarreira. Mas a gente ainda tem 5 peças ainda não customizadas, mas pode fazer o contato com a gente aí lá pelo Instagram ou pelo Facebook lá. 5 unidades. Tem uma página. Eu acabei de encomendar um. Então fechou. E a gente passa os dados direitinho lá, como é que faz o procedimento. Tá? Perfeito. Thiago, que recado você gostaria de deixar para quem está em casa? Legal. Eu gostaria de deixar um recado para a galera fazer reciclagem mesmo, sabe? Não tenha medo de fazer reciclagem. Não é difícil, não machuca. É uma questão de hábito, sabe? É só começar a treinar. Acabou uma embalagem de leite, acabou uma embalagem de atum, de salsicha. Deixa no contentor dentro de casa, separadamente. Lava a embalagem, coloca ali, amasse aquilo que dá para amassar. Lógico que não vai amassar uma lata de sardinha, porque pode se machucar, mas algumas coisas pode se amassar, né? Reduzir o espaço, o volume. Coloca ali no contentor específico da sua casa, quando estiver cheio, dá um toque para a gente no meio ambiente, que a gente vai contactar a associação. Então, fazer a reciclagem é importante demais a reciclagem. E é isso aí. Lembrando também que a Ecorremada tem um site, né? Tem uma página de Facebook, de Instagram, então a galera, se quiser dar o joinha lá, né? Acho que a gente está divulgando. E Léo, esses endereços serão postados nos comentários desse nosso vídeo, com o site da Ecorremada, o perfil no Instagram, que aí já facilita. Sim, vamos colocar. O vídeo vai ficar disponível, né? Essa nossa live vai ficar gravada, né? Exatamente. Eu podia falar isso em off, mano, mas teve uma galera, acho que o Léo também notou isso, que não conseguiu acessar o vídeo. Se não conseguiu acessar o vídeo agora ao vivo, eu espero que possam acessar depois, né? Na revisão do vídeo, né? Dessa live. Talvez porque o perfil está no modo privado, né? E nós já mandamos mensagens, mas a gente talvez divulga, se puder, né, se for possível, disponibilizar essa live posterior, né? Aí não vai ser live mais, vai ser Na nossa interação aqui, estará disponível com certeza e aberta a participações. Podemos responder algum questionamento, alguma pergunta, alguma dica posteriormente. Nós poderemos fazer. Agora tem alguém perguntando? Se tiver, a gente já responde já. Vamos ver aqui.
Ó, como nós estamos com o tempo um pouco apertado, agora já não será possível que a gente estenda, mas poderemos responder posteriormente. Sim, com certeza. Olha, para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de você, Léo Amaral, de você, Thiago Nunes, pessoas que fazem um trabalho muito relevante na sociedade e que eu admiro muito. E para finalizar esse programa, o nome do programa que é Gente que Faz, que é o quê? São pessoas que colocam a mão na massa, que fazem a diferença, que não são pessoas que apenas falam, é gente que faz. E se você é uma pessoa que faz a diferença, que gostaria de contribuir com a nossa sociedade cataguasense, basta entrar em contato. E finalizando aqui, o recado que eu deixo é de Mahatma Gandhi, que é uma inspiração muito grande para mim. Sejamos a mudança que queremos no mundo. Se cada um fizer a sua parte, se nós tivermos uma visão global, não tivermos uma visão tão egoísta, e fizermos a nossa parte, que é a ação local, faremos a diferença. Eu desejo uma boa noite para todo mundo e até uma próxima. Aquele abraço. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite.